Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao canal Fé Diária, o canal da oração. Imagine um alpinista experiente, condecorado e admirado, que alcançou sozinho o cume mais difícil da cordilheira. Ele tinha o mapa perfeito, o melhor equipamento e anos de treino, mas ao chegar no topo, percebeu que estava preso. O caminho de descida exigia um ângulo que ele, de onde estava, não conseguia enxergar. Logo abaixo, ele viu um guia muito mais jovem e menos experiente, que conhecia aquele trecho específico como a palma da mão. O orgulho do veterano quase lhe custou a vida enquanto o frio apertava. O que ele precisou aprender antes de finalmente conseguir descer em segurança? Hoje, nesta quinta-feira, vamos refletir sobre a arte de pedir ajuda. O que você carrega hoje que poderia ser mais leve se você apenas estendesse a mão? Ao longo deste encontro, vamos descobrir por que a verdadeira força não está em fazer tudo sozinho, mas no discernimento de saber quando parar de tentar resolver o que não depende de você. Fique comigo até o fim para entender o desfecho dessa subida. Para iniciarmos este dia com o coração firme, convido você a ouvir as palavras sagradas contidas no livro de Salmos, no capítulo 121. O salmista começa com uma pergunta que ecoa na alma de quem está cansado. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não olha para os próprios pés, nem para os próprios troféus. Ele olha para o alto. No versículo 2, ele responde com serenidade: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu caro irmão, minha querida irmã, observe que o texto não diz que o socorro vem da nossa capacidade de prever todas as tempestades. O Salmo continua dizendo que aquele que te guarda não dormitará. Existe um descanso profundo em saber que o Criador do universo se apresenta como o seu auxílio presente. No dia a dia, somos ensinados que pedir ajuda é um sinal de falha, mas a Bíblia nos ensina que é um sinal de visão. Quem olha apenas para si mesmo fica limitado ao que suas mãos alcançam. Quem olha para o alto e para os lados, expande suas possibilidades. Nesta manhã, sinta o abraço de Deus através desta promessa. Ele é a sombra à sua direita. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Quando você aceita que não precisa ter todas as respostas, você permite que o Senhor seja de fato o seu ponto de apoio. Largue o controle de querer ser infalível. Permita-se ser cuidado, tanto pelo Pai quanto por aqueles que Ele coloca em seu caminho para segurar sua corda. Esse trecho da vida pode ser menos solitário se você permitir que a quietude da palavra acalme sua agitação interna. Mas voltando ao nosso alpinista no topo da montanha, ele percebeu que saber subir é apenas metade da habilidade. A outra metade é saber ouvir quem está em uma posição diferente da sua. O que teria faltado a ele naquele momento de pausa? Avançando em nossa reflexão, encontramos uma instrução prática e poderosa na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Meu amado, note que a cura não é descrita como um processo individual e isolado. O texto vincula o sarar ao ato de se abrir para o outro. No dia a dia, o orgulho sussurra que devemos resolver nossos dilemas em segredo para não incomodar ou não parecer fracos. Mas a interdependência bíblica nos mostra que a oração feita em conjunto tem um impacto diferente. Quando você compartilha uma aflição ou pede uma orientação, você não está transferindo um problema, você está multiplicando a força para resolvê-lo. Ser um bom administrador do que Deus te confiou inclui saber gerenciar suas próprias limitações. Se este convite faz sentido para você, se você sente que hoje é o dia de deixar de lado a autossuficiência, clique em curtir e se inscreva para levar essa luz a mais um irmão que talvez esteja tentando lutar sozinho.
Como podemos aplicar isso hoje? Experimente identificar uma área da sua vida onde você estagnou porque se recusa a perguntar o caminho. Pode ser uma decisão financeira, um conflito familiar ou uma dúvida espiritual. Pedir ajuda não diminui sua conquista. Pelo contrário, garante que você chegue ao destino. A coragem de dizer, eu não sei, ou eu preciso de você, é o que separa os que ficam presos no cume daqueles que conseguem retornar para casa em segurança. O nosso alpinista lá no alto começou a entender que o equipamento mais importante que ele esqueceu de usar não estava na mochila, mas na sua voz. Ele precisava de algo que o guia lá embaixo possuía em abundância, algo que o mapa não mostrava. Você consegue imaginar o que era? Em certos momentos, o que sentimos por dentro é nublado pelo excesso de autoconfiança. Você acredita que, por conhecer sua própria história, é o único capaz de decifrar as dores que carrega. Mas pare um instante e pense, qual muro você está tentando erguer sem olhar para o solo? O solo da alma precisa, às vezes, de uma sonda externa para revelar onde estão as fissuras. A raiz espiritual desse estado de isolamento emocional está frequentemente ligada à ilusão de que a vulnerabilidade é uma lacuna na armadura, quando, na verdade, ela é a fresta por onde a luz entra. De acordo com a palavra do dia no livro de Tiago, a Bíblia é categórica ao ligar a confissão mútua ao processo de cura. Não existe restauração plena no isolamento. Aquele que se esconde em sua própria força emocional acaba criando uma prisão de vidro. Todos veem sua postura firme, mas ninguém consegue alcançar seu coração para oferecer o calor do consolo. No cotidiano de quem trabalha ou cuida de uma família, isso se traduz naquela pessoa que sempre diz, está tudo bem, enquanto por dentro as paredes estão desmoronando. Imagine uma mulher que gerencia a casa, os filhos e o emprego com perfeição aparente. Ela nunca reclama, nunca pede um abraço, nunca admite que o cansaço a está vencendo. Para o mundo, ela é uma rocha. Para si mesma, ela é um náufrago. A virada acontece quando ela compreende que a fé não a chama para ser uma estátua de mármore, mas um vaso de barro. Quando ela finalmente diz ao marido ou a uma amiga, eu não estou conseguindo dar conta de tudo sozinha, o desconforto do que ela carrega se divide instantaneamente. O ato de pedir auxílio remove a máscara da autossuficiência e permite que o amor de Deus flua através do próximo. Identifique um sentimento que você tem guardado por vergonha de parecer instável. Escolha uma pessoa de oração e apenas diga, eu tenho me sentido assim, ore por mim. Você descobrirá que a coragem real não está em esconder a ferida, mas em permitir que ela seja vista para que possa ser tratada. No entanto, há algo que o alpinista ainda não percebeu. O guia lá embaixo tinha uma leitura do terreno que nenhum mapa poderia substituir. No contexto das relações familiares e de amizade, esse tema ganha contornos ainda mais profundos. O isolamento dentro de casa é uma das formas mais silenciosas de sofrimento. É possível morar sob o mesmo teto e viver em montanhas diferentes, onde cada um tenta escalar seus problemas sem olhar para o lado. Um padrão que se instala devagar é a dificuldade de admitir a necessidade do outro. No dia a dia das famílias, o orgulho se manifesta como um silêncio punitivo ou como a mania de querer resolver conflitos sem nunca pedir perdão ou orientação. Isso prejudica a harmonia do lar porque cria uma cultura de heróis isolados em vez de um corpo unido. Imagine uma mesa de jantar onde o pai está preocupado com as contas, a mãe com a saúde dos pais idosos e o filho com uma crise na escola, mas ninguém fala nada. Cada um está no seu cume particular, enquanto o ponto de apoio está a apenas um braço de distância. A sabedoria bíblica nos convoca a orar uns pelos outros para que sejamos sarados.
A cura do ambiente doméstico passa obrigatoriamente pela quebra do sigilo das dores. Quando um membro da família tem a lucidez de dizer "eu errei" ou "eu preciso que vocês me ajudem a carregar isso", o ambiente se transforma de um campo de batalha em um lugar de descanso. Para praticar hoje, tente uma atitude específica. Durante uma conversa comum, em vez de dar uma ordem ou uma resposta pronta, faça uma pergunta sincera sobre como você pode ser útil na trajetória daquela pessoa. Largue o controle da conversa e permita que o outro entre no seu espaço de necessidade. O altar do lar é construído com as pedras da humildade, não com os tijolos do orgulho. Guarde essa imagem das relações como cordas que nos ligam uns aos outros. Se um solta a ponta para tentar subir sozinho, o risco de queda aumenta para todos. O nosso alpinista começou a notar que o guia lá embaixo não estava apenas dando uma instrução, mas apontando para um ângulo de descida que o veterano do alto simplesmente não conseguia enxergar. No campo da governança e da provisão, a falta de humildade para buscar conselhos é frequentemente o erro invisível que leva ao colapso de grandes projetos e carreiras promissoras. Muitos profissionais acreditam que o conhecimento é um dom individual e que admitir uma dúvida é assinar um atestado de incompetência. No entanto, a gestão do que Deus te confiou exige que você seja um bom administrador não apenas dos recursos financeiros, mas também da capacidade intelectual das pessoas ao seu redor. Na carreira ou nos investimentos, o isolamento é o caminho mais curto para o prejuízo. A diferença entre um líder decidido e um líder isolado é sutil, mas decisiva. Quando você se fecha para novas perspectivas, sua visão fica limitada ao seu próprio ângulo, exatamente como o alpinista preso no cume. Considere o exemplo de um pequeno empresário que está vendo sua renda diminuir e seu planejamento falhar. Em vez de procurar um mentor, um consultor ou até mesmo ouvir o feedback de seus colaboradores, ele se tranca no escritório tentando encontrar a solução sozinho. Ele acredita que, se pedir ajuda, perderá o respeito da equipe. O princípio bíblico da mordomia nos ensina que somos gestores de recursos que pertencem ao Senhor, e buscar sabedoria em outros é um ato de responsabilidade com o patrimônio divino. A virada profissional acontece quando esse gestor compreende que o discernimento coletivo é uma proteção contra a queda. Ao abrir o jogo com um conselheiro ou um parceiro de negócios, ele descobre que o problema não era a falta de esforço, mas um ângulo de visão que ele não possuía. Para hoje, considere uma decisão financeira ou profissional. Pare de tentar resolver aquele nó cego sozinho. Procure alguém que já trilhou esse trecho da vida e peça uma análise sincera. O investimento em humildade sempre traz o maior retorno em paz. Essa postura não diminui sua autoridade, mas a fundamenta na realidade e não na arrogância. O alpinista, ao olhar para baixo novamente, compreendeu que o guia tinha uma leitura do terreno que ele, do alto, simplesmente não possuía. Neste momento de nossa caminhada, convido você a sentir a potência da corrente de oração que estamos formando aqui no canal Fé Diária. Há algo extraordinário quando milhares de corações se inclinam simultaneamente diante do Criador, reconhecendo que ninguém é uma ilha. Pedir ajuda não é apenas um ato humano, é um movimento espiritual de intercessão. Quando você coloca seu pedido nos comentários, você está permitindo que outros irmãos segurem a sua corda. É emocionante ler os relatos que chegam até nós, pedidos por saúde, restauração de casamentos e portas de emprego que precisam se abrir. Quero acolher cada uma dessas intenções com carinho. Saiba que você não está apenas digitando palavras em uma tela. Você está depositando sua confiança neste espaço de fé que construímos juntos. Se você sente que hoje o peso está difícil de suportar, eu te encorajo. Deixe seu pedido de oração nos comentários ou escreva uma palavra de encorajamento para alguém que postou logo acima de você.
Às vezes, o socorro que você precisa vem justamente no ato de se tornar o socorro de outra pessoa. A oração coletiva é o que nos sustenta quando nossas próprias forças se esgotam. Imagine esse grande exército espiritual, espalhado por todos os cantos, clamando em uma só voz. Essa interdependência é o que nos torna inabaláveis. Ao compartilhar sua necessidade, você quebra a barreira do isolamento e permite que a luz de Cristo, que habita em cada um de nós, dissipe a escuridão da sua preocupação. Estamos juntos nessa subida, e nenhum irmão ficará para trás enquanto houver uma mão estendida e um coração disposto a interceder. A força que emana dessa união é o que nos dá lucidez para enxergar o caminho de descida quando a neblina aperta. Sinta-se abraçado por esta comunidade que agora ora com você e por você. Hoje é quinta-feira, um dia que nos convida a olhar para a nossa ancestralidade, para os nossos pais e para o legado que estamos construindo. É um tempo de profunda reflexão sobre as raízes que nos sustentam. Em certos momentos, o orgulho de querer fazer tudo sozinho nasce de uma tentativa de provar algo para aqueles que vieram antes de nós, ou de um medo de repetir as falhas que vimos em nossos pais. No entanto, a verdadeira honra ao legado não está em ser perfeito, mas em ser sábio o suficiente para aprender com quem já trilhou esse trecho da vida antes de nós. A fé é uma sucessão de bastões passados de geração em geração. Se você ignora a experiência dos mais velhos ou a história da sua própria família, você está tentando escalar a montanha sem o mapa que já foi desenhado com suor e lágrimas por seus antecessores. Aplique isso no seu dia hoje. Reserve um instante para honrar um conselho que você recebeu no passado e que, por teimosia, acabou ignorando. Olhe para seus pais ou para as figuras de autoridade em sua vida com novos olhos, buscando a sabedoria que a maturidade deles pode oferecer. O legado que deixamos não é feito de conquistas solitárias, mas da forma como permitimos que outros nos ajudassem a chegar onde chegamos. Se você é pai ou mãe, ensine seus filhos que pedir ajuda é um sinal de inteligência e de confiança em Deus. Que nesta quinta-feira você possa reconciliar-se com a ideia de que somos o resultado de muitas mãos que nos apoiaram. Ao reconhecer suas raízes, você ganha a firmeza necessária para enfrentar os ventos do topo da montanha sem ser derrubado. Que este dia seja um marco de gratidão por cada guia que o Senhor colocou em sua história. Chegamos agora ao nosso momento mais sagrado. Eu convido você a fechar os olhos, se puder, ou apenas a silenciar o seu interior por um instante. Pai Celestial, Deus de todo consolo e auxílio, entramos em Tua presença nesta manhã com corações dispostos a aprender a humildade. Senhor, reconhecemos que em certos momentos da caminhada tentamos resolver o que não depende de nós. Tentamos ser fortes demais, independentes demais e acabamos presos no cume de nossas próprias escolhas, com o frio do isolamento apertando o peito. Hoje, Pai, depositamos diante de Ti o orgulho que nos impede de dizer: ajude-me. Oramos pelos pedidos deixados em nossa comunidade e pedimos uma bênção especial para todos os irmãos do canal. Fé diária que iniciou este dia sentindo que o que carrega é pesado demais. Que eles sintam o alívio imediato ao entender que não precisam ser heróis solitários. O Senhor nos fez corpo, membros uns dos outros, para que a dor de um seja amparada pela fé do outro. Senhor, entregamos agora cada família representada nos comentários e cada aflição depositada neste espaço de fé. Olhe para aquele que precisa de uma orientação profissional, para aquela mãe que precisa de apoio na criação dos filhos, para o jovem que se sente perdido e tem vergonha de perguntar a direção. Que o Teu Espírito Santo traga o discernimento necessário para que cada um encontre o seu lugar de descanso. E agora, Pai, revelamos o que aquele alpinista precisou aprender.
No instante de quietude, antes que o congelamento chegasse, ele entendeu que o guia lá embaixo não tinha mais força, mas tinha uma perspectiva diferente. O alpinista precisou aprender que quem está no topo vê o horizonte, mas quem está no vale conhece as fendas do chão. Ele gritou por socorro, reconhecendo que a experiência dele não substituía a vivência do outro. Ao ouvir a voz do guia, ele pôde encontrar o ângulo certo para colocar os pés e descer em segurança. Da mesma forma, Senhor, que possamos aceitar a ajuda de quem o Senhor coloca em nossa estrada. Que saibamos que a oração em comunidade é esse ato de rendição coletiva. Somos um exército de alpinistas que aprendeu a estender a mão antes de cair. Que o Senhor abençoe cada mão estendida e cada coração que hoje se abre para ser ajudado. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossas mentes enquanto caminhamos juntos, nunca sozinhos, mas amparados por tua graça e pela fraternidade entre nós. Que hoje seja o dia da libertação do orgulho que nos isola. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, ao encerrarmos este momento, proponho um gesto concreto para o seu dia. Escolha uma pessoa de sua confiança hoje. Pode ser um amigo, um familiar ou um mentor. E compartilhe apenas uma pequena preocupação. Não precisa ser algo complexo. Apenas pratique a abertura de dizer: gostaria que você orasse por mim nisso. Veja como o que você carrega se torna mais leve quando é dividido. Espero que você saia deste encontro com o coração mais calmo e a visão mais clara. Lembre-se, o alpinista só voltou para casa porque teve a coragem de admitir que precisava de uma voz externa. Que sua quinta-feira seja marcada pela sabedoria de saber que o Senhor e seus irmãos estão ao seu lado. Amanhã, bem cedo, estarei aqui esperando por você para mais um instante de pausa e oração. Não caminhe sozinho quando você tem toda uma comunidade de fé ao seu redor. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.